Como estão? Tudo bem? Vamos retornar nossos estudos? Senhores, esse módulo agora, quer dizer, esta aula agora, nós vamos trabalhar exatamente com uma situação que está sendo uma discussão grande agora e está até com uma ADIM, certo? No Supremo Tribunal Federal. É o caso de um falecimento de um empregado dentro de um ambiente de trabalho. O que acarreta? O que faz? Houve palavras agora de alguns doutrinadores que disseram que, com a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, com um cálculo estimado e limitado dos danos extrapatrimoniais na condição de um sistema de tarifação dos danos extrapatrimoniais, onde, dependendo de 4 elementos, ou seja, da gravidade do dano, nós temos danos calculados na condição de 3 vezes o salário do empregado, 5 vezes o salário do empregado, 20 vezes o salário do empregado e, por último, 50 vezes o salário do empregado. Alguns colegas afirmaram que esse sistema limita uma indenização correta. Por quê? Porque, ocorrendo a perda de um membro, ou que seja essencial para o trabalho naquela situação em que ele laborava. Então, haverá uma perda disso, porque ele foi preparado, ele tem uma formação ao qual estima a sua condição de trabalhar naquele ambiente. Então, há uma perda, um lucro cessante. Será que, ou o falecimento de um funcionário no ambiente de trabalho, será que a vida desse funcionário vale apenas 50 salários a qual ele ganhava? Senhores, eu digo que essa é uma visão muito restrita no campo do direito. Porque, ao trabalhar com indenização de perdas e danos, o profissional, o estudioso do direito, não pode olhar de forma isolada somente uma norma, a norma contida no artigo 223G da CLT. Não, ele deverá ter uma visão ampla da responsabilidade civil para estimar esses cálculos. Eu vou mostrar o exemplo para os senhores em um pequeno caso, tá certo? Eu não vou colocar que pode ter um cálculo sobre juros dentro do cálculo que nós vamos estimar o lucro cessante, mas vou mostrar aos senhores que a morte de um cidadão no ambiente de trabalho não leva só à caracterização de danos morais, na esfera do dano mais grave que existe, que equivale a uma penalização de 50 salários. Os 50 salários do último salário do empregado. Não se remete a isso. Há muito mais, há o que se calcular, há uma verdadeira técnica jurídica. A colocação de que só há 50 vezes o salário que ele ganhava é uma falta de técnica jurídica, é uma atecnia. Ou seja, a pessoa não tem uma visão ampla do direito. O estudioso do direito tem que fazer que nem a professora Cláudia Lima Marques, a professora gaúcha, que diz e trouxe o chamado diálogo das fontes. Ele tem que conhecer de outras normas dentro do ordenamento jurídico para utilizar em favor das vítimas ou da vítima. Isso está no princípio maior do direito de trabalho, que a gente tem que utilizar a norma mais favorável para aplicar ao caso concreto. Novamente, estamos falando dentro dos princípios gerais do trabalho e que vem ao caso. Vamos ver este caso e vamos analisar item por item. É bem simples, eu botei uma situação fática bem simples, mas eu quero expressar e quero mostrar uns cálculos. Vou utilizar uma calculadorazinha, porque de imediato não deixei nada pronto, para mostrar aos senhores que nós devemos ter uma visão única, fechada, restrita, do que tem uma norma que foi colocada em certo ponto. Nós temos que olhar ela e temos que olhar todas as outras que existem referente ao caso
que é um caso de indenização por perdas e danos. Isso olhando todo o nosso ordenamento jurídico pátrio. Vamos lá. Exemplo. Carlos, um funcionário, sofreu um acidente no ambiente de trabalho. Ele tinha 22 anos, era metalúrgico, então foi dentro de uma metalúrgica, com salário mensal de 2.000. Assim, qual será a indenização que a metalúrgica Y deverá pagar à família? Esse foi apenas um caso. O que eu quero dizer aqui é que, diante deste caso, nós iremos, você como advogado deverá analisar a empresa, o gestor que esteja vendo no nosso vídeo, deverá ter uma noção dos prejuízos a qual deverá ser submetidos. E aí, deverá se preparar para custear essas remunerações. Pois bem, voltamos ao caso. Para mostrar que um pequeno caso como esse, não se dá uma visão única de danos morais extrapatrimoniais contido no artigo 223G. Ele tem uma visão muito maior e esse pequeno caso vai mostrar uma situação de conhecimento de outras normas, aplicando as normas mais favoráveis ao trabalhador. Vejamos. Vamos lá. Carlos tinha 22 anos. Ele é metalúrgico, o salário mensal de 2.000. Primeira coisa, vamos calcular, aqui eu não coloquei no danos patrimoniais, certo? Os chamados danos materiais, certo? Ou patrimoniais, eles têm o dano emergente. Digamos que ele tivesse algum equipamento, alguma coisa própria dele dentro do acidente, deverá ser calculado. Aqui não foi colocado, mas tudo bem. Mas os lucros cessantes, certo? E esses lucros cessantes é que nós devemos calcular aqui, porque, na verdade, com a morte de uma pessoa, a família deixa de receber valores e a pessoa perdeu a condição de lucrar durante uma vida. A razão disso, aquilo vai ajudar na subsistência da família. Então, nós não devemos ter aquela visão única só dos danos morais. Então, os danos patrimoniais, danos materiais, como diz o artigo 223F, eles são devidos nesse caso. E o falecimento de uma pessoa, a família deixa de obter os recursos de sua manutenção por um bom período de tempo. Então, isso se chama lucro cessante. Olha a visão maior. Então, eles devem ser postos na ação. Como se faz os lucros cessantes? Vamos analisar. Primeira coisa, nós devemos pegar a expectativa de vida de um cidadão. Essa expectativa de vida nós obtemos no IBGE, certo? No Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, onde ele vem dizendo que em 2018, que é o que está vigorando, o brasileiro ele tem uma expectativa de vida de 76 anos. Ora, o rapaz que faleceu tinha 22, certo? 22, ele tinha, na verdade, quanto ele perdeu? Ele perdeu de... Mas, professor, ele não poderia ter 100 anos? Sim, mas a gente tem que limitar, porque não pode ser o Invenido. Ele podia ser até Matusalém. Hoje tem gente chegando a 102, 110 anos, quando a gente menos imagina. Ele poderia morrer também com 50 anos de um infarto fulminante, ou de um problema de diabetes, e aí vai. Existem vários fatores, até de um outro acidente comum feito ocorrido com ele, independente do ambiente de trabalho. Mas o que nós devemos ver é que, quando ocorre isso, nós temos que ter uma ideia de um cálculo, algo que seja plausível, compatível e que possa ser sugerido em juízo. Então, aqui, no caso, ele deixou, dentro da expectativa de vida, tinha 54 anos ainda pela frente. Esse é um elemento. Pois bem, diante disso, nós podemos ver que ele, 54 anos, e ele recebe salário mensal. 54 anos nós temos que multiplicar por 12. Isso aqui são 12 meses. Cada ano temos que levar a esse patamar.
Então, vamos ver quanto tempo de expectativa de vida ele ainda teria, tá certo? Vamos calcular exatamente. 54 vezes 12 nos leva a 648 meses. Senhores, como eu já tinha dito, eu não vou colocar aqui juros e correção, mas cabe juros e correção depois, devidos o que são. Isso é apenas um exemplo para mostrar que é muito maior a visão de que uma morte, um falecimento, só se calcula os danos extrapatrimoniais, os danos morais. Vamos lá. Então, 640 meses que ele teria ainda para receber. Mas qual é o salário dele? R$2.000. Então, se é R$2.000, nós devemos colocar R$2.000 aqui, que ele recebe como salário mensal. Professor, ele não poderia ser um juiz? E ele não poderia receber 20 e poucos mil reais ou mais? Ou ele ser um gerente de uma grande empresa? Sim, mas ele poderia não ter nada disso. Ele poderia, com todo respeito, se perder na vida, ter pouco salário, não estudar, e aí passar o resto da vida. Mas essa foi uma expectativa naquele momento, isso é uma estimativa. Então, calculamos 648, certo? 648 vezes R$2.000, que dá em torno de R$1.296.000. Veja que está sendo uma coisa plausível. Veja que hoje as empresas mal têm esses recursos, se não forem umas multinacionais. Mas aqui nós temos algo estimado e poderá ser calculado também um período de mora e correção diante desse período aqui, ó, juros. Mas aqui nós já temos que de lucro cessante, R$1.296.000. O que mais, professor? E nós podemos ver o seguinte, se ele tivesse equipamentos, ou prejuízo, ou um enterro lá onde a família, ou um problema de remédios, deveria ser colocado aqui, eu não coloquei, mas vamos dizer que ele gastou nisso aí uns 50 mil. Está aqui, senhores. Vamos botar, então entra como danos emergentes. E vamos lá, em danos morais. Ora, danos morais, nesse caso chamado danos extrapatrimoniais, eu digo aqui que a lesão, a perda da família, o mal-estar que a família levou, isso nos leva à situação mais grave. O despreparo da empresa no cuidado com o seu, nos leva ao valor de 50 vezes o salário mensal dele, que seria 50 vezes R$2.000, que nos leva a 100 mil, certo? Então, aqui nós teríamos mais 100 mil, deixa eu colocar direitinho, em termos de danos extrapatrimoniais, pela morte do cidadão, certo? Só nisso aí, em termos imediatos, o que pode ser, nós temos o quê? Nós temos aqui um valor estimado de, só para os senhores terem ideia, de 1.446.000, certo? Que isso, eu sei que vai ser dividido, que a pessoa não teria como receber, mas isso aqui é algo plausível de pedir em indenização. A vida da pessoa poderia muito aumentar esses valores, mas veja que é 1 milhão, quase 1.500.000. Mas termina aí? Não. O prejuízo para o cidadão foi tamanha que a família ainda pode pedir, em termos de morte, e que eu considero ainda plausível, uma chamada pensão vitalícia. E que muitas vezes pode ser até mesmo no valor mensal do que ele ganhava. Então, a empresa pode pagar R$2.000 por período indeterminado, o que vai dar um valor extremamente grande dentro desse perfil, certo? E isso aí é algo ainda a ser requisitado, e se o juiz ofertar ou não, são valores.
Mas, professor, fica só nisso aí? Não, senhores. Todos esses valores aqui, eles deverão estar de acordo com os índices que são, como o IPCE, os índices que são dados pelo TRT, tá certo? Estimados pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal de Justiça do seu estado também. Nós devemos analisar que esses números aqui são os números estáticos, mas que, na verdade, eles dão uma limitação de algo plausível. Por quê? Porque, vamos dar uns exemplos agora. Houve um problema no campo de treinamento do Flamengo, onde morreram jovens, 10 jovens. Esses jovens, os advogados do Flamengo utilizaram esses cálculos, que foram mais ou menos plausíveis. Mas sim, qual é o problema? É que muitas famílias negaram esses cálculos, por quê? Mas foram os cálculos bem apresentados. Eles aqui foram com correções monetárias, então saíram bem mais do que isso. Mas as famílias disseram que aqueles jovens poderiam ser grandes jogadores como Neymar. Sim, poderiam, como também poderiam não ser. Nós lembramos que para Neymar, nessa expectativa, nós temos 1 milhão para 1. Nós vamos dizer que eu ainda digo que para mim não houve ninguém igual a Pelé. Então, isso é um ponto de vista, mas nós sabemos que milhões, nosso povo é humilde, milhões de jovens e os pais colocam para jogar futebol, mas dessa multidão de milhões sai um a um nível de um Neymar, de um Zico, de um Pelé, de um Sócrates, e assim por diante. De uns grandes jogadores que tiveram oportunidade a ter salários, como o Messi, como o Cristiano Ronaldo. Isso é um caso à parte, mas nós temos que entrar numa realidade fática, numa realidade plausível para calcular. Lembramos, somos aplicadores do direito, tá certo? Outro caso que aconteceu, e que esse aí foi pedido sem a falta de técnica jurídica plausível, foi o caso de Brumadinho. Sabemos que ali a responsabilidade total da empresa, por várias situações de crime ambiental e outras coisas mais que levaram a danos geracionais para aquela comunidade, mas ocorreram o evento morte no ambiente de trabalho com seus empregadores. O Ministério Público, não sei qual foi, mas pediu valores estratosféricos. Vamos dar um exemplo aqui. Pediu 100 milhões por cada vítima. Sei que uma vida vale muito mais do que isso. O que aconteceu? Na conciliação, não houve nem acordo, nem foro, não foi nem plausível. Por quê? Porque em nenhum lugar você vai conseguir uma estimativa com mais de 200, 300 mortes, 100 milhões por cada um, mais do que, nem a empresa vai ter recurso. Pode ser, eu não conheço, não sei se é deficitária ou não, a Vale ou se é, mas eu acho que faltou, porque não houve a explicação de como chegou ao cálculo e faltou essa técnica jurídica, a qual poderia se tentar, dentro de um acordo, poderiam formar um TAC, poderiam homologar também, junto à justiça, determinada situação de danos extrapatrimoniais, e danos materiais, desde que houvesse um cálculo plausível para ser apresentado. E é esse cálculo que eu mostro aos senhores e que remeto aos senhores de novo para um estudo. Aqui nós vimos que, pelo próprio artigo 227F, diante de um mesmo evento, é perfeito e cabe calcular os danos patrimoniais na forma de danos emergentes, mais lucro cessante. O evento morte nos leva o lucro cessante, calculado dessa forma. Certo? O dano emergente eu coloquei um número em razão de que eu não expliquei no caso, mas digamos que sejam várias situações como gasto com hospital, gasto com transporte, gasto com funerária, gasto com outros elementos, etc. Deu 50 mil. Os lucros cessantes foram calculados pela expectativa de vida em que o jovem ainda teria 54 anos, uma certa perspectiva
de período de vida que ele ainda teria, o que nos remete a 648 meses, vezes o salário dele atual. Isso aqui poderia estar corrigido, eu não fiz a correção, não utilizei nada aqui, apenas um exemplo, certo? Poderia haver uma correção monetária, porque há uma expectativa de meses futuro, correção monetária, tá certo? É cabível? É, professor, é cabível, sim. Mas isso aqui já nos deu o quê? 1.296.000. E na forma de danos extrapatrimoniais, nós vimos que cabe o dano maior, que é 50 vezes o salário do cidadão, o que nos leva a um pedido de R$ 1.446.000. E isso deve estar estimado fora uma pensão alimentícia. Então, todos esses elementos deverão estar contidos aonde? Na petição inicial. E com isso, o juiz deverá analisar e, como diz a própria CLT, ele deverá estimar item por item dos pedidos e colocar e fundamentar na sua decisão. Mas para que isso ocorra, o profissional trabalhista deverá fazê-lo. Tá certo? Meus amigos, eu aguardo para as próximas aulas, onde nós iremos ver o programa do PJE Cálculo Cidadão. Eu aguardo os senhores. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.